Eu, Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudar a Confissão de Fé. Hoje estamos no capítulo 5, sobre a providência divina. É um assunto bastante parecido, algumas pessoas até confundem com o tema que a gente já estudou sobre os decretos de Deus. A gente vai falar, toca em algumas coisas que a gente já falou também sobre a Teodiceia, né, Deus e o mal. Vou passar um pouquinho, mas antes a gente começar uma introdução sobre a diferença, né, entre providência e os decretos de Deus e a soberania de Deus. Isso é um pouco confundido algumas vezes, é um assunto parecido. Como cristãos, nós não podemos deixar de crer que Deus é soberano, pois se não cremos em sua soberania, não cremos realmente que ele é Deus, né? Se tiramos a soberania de Deus, ele deixa de ser Deus. E se cremos na soberania de Deus, devemos também crer na sua providência. Embora a soberania e providência estejam inseparavelmente relacionadas, elas não são a mesma coisa. A soberania é Deus, como a gente viu, né? É Deus. A soberania de Deus é seu direito e poder de fazer tudo o que ele decide fazer. Um exemplo, Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas a gente observa que nessa definição de soberania, nada se refere à sabedoria ou aos planos de Deus. Refere-se apenas ao direito e poder. Então Deus tem direito e tem poder de fazer o que ele bem entender. Tu tens o direito e tu tens o poder de fazer o que decides fazer. Quando ele decide fazer algo, ele o faz e ninguém pode impedi-lo. Isso é soberania. Providência inclui o que soberania não inclui. Providência é soberania a serviço de propósitos sábios. Ou poderíamos dizer também que a providência é soberania sábia e intencional. Não que a soberania não seja sábia e intencional, mas aqui vai ficar mais claro para os irmãos agora. Em outras palavras, a providência de Deus é Deus cuidando de tudo, absolutamente tudo o que precisa ser feito para realizar seus propósitos. Deus cuida para que isso aconteça. Então, um exemplo, o texto de Isaías 46:10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Em outras palavras, eu cuidarei disso, o meu conselho ficará de pé, né? Deus está deixando claro que ele vai fazer o que tiver que ser feito para cumprir os decretos dele. Cuidarei para que todas as coisas trabalhem juntas em direção aos alvos que eu tenho para o mundo. Então, um exemplo. Aqui um exemplo histórico também do Catecismo de Heidelberg, que é do ano de 1563, a pergunta 27, que responde o que é a providência. E diz assim: a providência é o poder onipotente e onipresente de Deus, pelo qual, como que porque sua mão, ele sustenta o céu e a terra com todas as criaturas e os governa de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e estéreis, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas de sua mão paternal. Então, aqui entrando no primeiro texto da confissão, no primeiro tópico, diz assim: Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder e sabedoria infinitos, mantém, dirige, dispõe de e governa todas as criaturas e coisas, desde as maiores até as mínimas, pela sua muito sábia e muito santa providência, para que cumpram com a finalidade para a qual foram criadas. Isso é feito de acordo com a infalível presciência de Deus e o conselho livre e imutável da sua própria vontade, para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade infinita e misericórdia. Então, alguns textos, a gente já viu algum desses também no nosso estudo sobre os decretos. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jó 38:11 diz assim: E disse: Até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se acabará o orgulho e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Isaías 46:10-11, né, que a gente já viu, acabou de ver esse texto, que Deus vai fazer as coisas segundo a sua vontade e que o conselho dele permanecerá de pé. Salmo 135:6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Mateus 10:29-31. Não se vendem dois pardais por um acer, e nenhum desses cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto
e quanto a vós outros, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Para terminar, Efésios 1:11, nele digo, em Jesus, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a providência de Deus, ela governa tudo. A doutrina da criação, a partir do nada, ensina a absoluta soberania de Deus e a absoluta dependência humana. Se uma partícula não tivesse sido criada, se uma partícula não tivesse sido criada do nada, Deus não seria Deus. Uma citação de Herman Bavinck sobre a criação. E não há um pedaço, nem um cantinho do universo que não seja criado por Deus. Como a gente viu no último estudo da criação, não existe nada fora de Deus. Portanto, um dos aspectos fundamentais da soberania de Deus repousa no fato dele ter criado livre e poderosamente todo o universo e a nós, conforme a sua vontade e graça. Como cristãos, sabemos realmente que não existe sorte, acaso ou destino, a gente já viu isso também. Então, a gente entende que a providência não é um sinônimo cristão de coincidência. Algumas pessoas confundem isso e acham que providência seria a sorte do crente, né? Sabemos que tudo acontece por uma razão, e ao contrário dos incrédulos que costumam dizer a mesma coisa, na verdade conhecemos o Deus que está no controle de todas as coisas. Conhecemos a razão fundamental pela qual tudo acontece, a glória de Deus e o nosso bem supremo e eterno, o bem da igreja. O ponto central da doutrina da providência é a ênfase no governo de Deus sobre o universo. Então, os decretos falam o que Deus escolhe fazer, que Deus faz tudo o que ele quer. A providência fala do governo de Deus, que Deus governa todas as coisas. Ele não só decreta e joga as coisas ao esmo, deixando tudo livre. E não, ele governa todas as coisas, ele governa a criação com absoluta soberania e autoridade. Ele governa tudo aquilo que acontece, desde os maiores eventos até os menores. Nada jamais acontece além do âmbito do seu governo soberano e providencial. Ele faz a chuva cair e o sol brilhar, levanta e derruba reinos. Ele conta os cabelos das nossas cabeças e os dias da nossa vida. Cada raio que cai, tudo no tempo determinado. Então, uma citação de Salmos 148:8. Relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. E também Jó 37:6-13 fala um pouco disso. Daniel 2:21 e 22 explica que Deus muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Atos 17:24-28 declara que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Hebreus 1:3, o texto que a gente já leu, diz que ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Então, o caso da providência toca mais nessa sustentação de Deus, no governo de Deus mesmo sobre toda a criação. Crescer o mato parece ser uma coisa simples, é uma coisa sem importância, mas nós vemos aqui em Salmo 104:14 que das coisas mais simples, como crescer no mato, é ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas para o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. Ele faz o sol brilhar também, Mateus 5:45. Então, de uma coisa pequena como o crescimento do mato, até o sol, o brilho do sol, o brilho das galáxias, o brilho das estrelas, tudo isso é Deus quem decreta. Ele também alimenta os animais, como diz Salmo 104:27, e mesmo a morte de um pequeno passarinho, como a gente viu em Mateus 10:29. Daí as nações, ele que as estabelece também as nações. Em Atos 17:26 fala um pouco sobre isso, e governa sobre as nações também, como diz Salmo 22:28. Ele não somente estabelece e remove reis, Daniel 2:21, como a gente já viu, mas também move seus corações para tudo o que ele quiser. Provérbios 21:1 diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os eventos que a gente poderia chamar de aleatório, todas essas coisas são determinadas por Deus e governadas por Deus. Como a gente viu também nesse provérbio 16:33, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. O segundo texto da confissão fala em relação
Fala assim: em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária de tudo, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, de maneira que nada sucede por acaso ou fora da providência de Deus. No entanto, por essa mesma providência, Deus dirige os acontecimentos por meio de causas secundárias, que operam livremente, ou como leis fixas, ou por interdependência. Então, Atos capítulo 2, 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos. Provérbios 16, 33, que a gente acabou de ler, e Gênesis 8, 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, para a gente entender melhor esse termo aqui que a confissão usa, né, causas secundárias e operam livremente como leis fixas ou por interdependência, né, o que é isso? Então, a confissão identifica três tipos de causas secundárias no governo, né? Necessárias, livres e contingentes, né, interdependentes. Uma causa necessária, começando pela primeira, é aquela que nos é exigida para continuarmos os nossos dias. Um exemplo que a gente leu, Gênesis 8, 22, que diz que Deus deixa decretado para, enquanto durar a terra, não vai deixar de haver sementeiro, não vai deixar de crescer as coisas, não vai deixar de ter ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, as estações normais do ano são necessárias para que possamos desfrutar dos ritmos da vida. Como Jeremias 31, 35 nos lembra, o Senhor dá o sol para a luz do dia, e a lua e as estrelas para a luz da noite. Certamente Deus não precisa de sua criação, mas em sua sabedoria ele organizou o mundo de tal maneira que precisamos do sol, da lua e das estrelas para experimentar os nossos dias e as noites que ele preparou para nós. Aqui uma citação de Salmos 90, 12. Em seguida, a confissão refere-se à liberdade. Tudo que Deus fez funciona de acordo com a sua natureza. Deus nos projetou como criaturas para sermos agentes morais responsáveis por todos os nossos pensamentos, reflexões, sentimentos, palavras, ações, comportamento e assim por diante. Então, nós somos um ser pessoal. A gente viu um pouco disso também na criação, na questão que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Devemos responder a Deus por nossas ações. A gente viu também, quando Adão pecou, Deus pediu uma satisfação, Adão. Onde você estava? Onde você foi parar? A confissão afirma que quando Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden, eles estavam com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da própria vontade, que era mutável. Então a gente viu isso no capítulo passado sobre a criação. Isso significa, entre outras coisas, que quando Eva tomou do fruto proibido, ela fez por vontade própria. Observe as ações descritas em Gênesis 3:6. A mulher viu que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era bom para comer. Ela se deliciou com o que viu, desejou a sabedoria que a árvore oferecia, pegou do seu fruto e comeu. Deu ao marido o fruto e ele comeu também. Com o resultado das suas ações, eles foram amaldiçoados. Então a gente tem a maldição em Gênesis 3. Nas palavras de Salomão vemos, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E Eclesiastes 7:29 também. De maneiras que não podemos compreender completamente, Deus determina nossas vidas finitas sem nunca prejudicar nossas ações voluntárias. A gente já viu um pouco disso também, a relação entre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. E isso fica mais claro quando vemos também Atos 2, 22 a 24, e observamos a confluência do plano definido de Deus e a conduta ilegal daqueles que crucificaram Jesus. Por último, a gente tem a providência de Deus, não desconta também as causas secundárias contingentes ou interdependentes. Do ponto de vista da agência humana, uma causa contingente é aquela que depende de outra coisa para ocorrer. As causas contingentes geralmente se veem da forma de cenários de se ou então. A Escritura nos dá vários exemplos, para ficar mais claro. Em Êxodo 21:13 e Deuteronômio 19:5, se um israelita é culpado de morte não intencional, então Deus designou um lugar para essa pessoa fugir em busca de refúgio. Então aqui não está falando de uma pessoa específica, está falando de um caso hipotético e que viria a acontecer no futuro. É claro que a gente viu também que Deus já decretou toda a eternidade,
mas esse aqui é um exemplo de causa secundária. Em 1 Reis 22, 13 a 36, o profeta Micaías adverte sobre a morte de Acabe para demonstrar suas credenciais como porta-voz de Deus. Se o rei de Israel morrer em batalha, então ele, Micaías, será provado como um verdadeiro profeta. Mas como explica Micaías, se Acabe voltar em paz, então não falou o Senhor na verdade por mim. A credibilidade de Micaías como profeta depende de Acabe voltar vivo ou morto da batalha. Quando discutimos a relação entre causas primárias e secundárias, estamos afirmando que Deus ordena e governa tudo de tal maneira que explica as leis naturais e a atividade humana. A soberania de Deus não destrói, mas estabelece causas secundárias. Seus propósitos eternos são realizados na história no plano da providência. Então a gente viu providência é o jeito que Deus governa e dirige todo o mundo para cumprir todos os decretos dele. Como a primeira causa de todas as coisas, Deus sabia e propositadamente cumpre seu decreto soberano através do ciclo regular das estações, a ascensão e queda de impérios, as altas e as baixas dos mercados, os esforços diários de pessoas pecadoras, finitas, moralmente responsáveis e que tomam decisões. Continuando na confissão, diz assim: normalmente Deus faz uso de meios em sua providência, mas é livre para operar sem, acima de e contra os meios ordinários, e ele faz isso segundo ele bem entenda. Então, Deus, apesar de usar os meios, como a gente viu, os próprios decretos dele, e todas essas causas que a gente viu, apesar disso, Deus é livre para operar sem, ele está acima de e contra os meios ordinários. Então, Deus não depende de nada dessas coisas para operar. Ele faz as coisas segundo ele bem entende. Atos 27, 31 a 44 diz assim: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podeis salvar-vos. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros nos destroços dos navios. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, esse é um episódio muito falado em Atos, né? Que Paulo, aqui ele dá um exemplo do que a gente viu, né? Se estes não permanecem a bordo, vós não podereis ser salvos. Quanto aos demais, então Paulo dá uma condição, né? O se. Esse se aqui mostra muito como que funciona isso. Lembrando que aqui já estava certo que Paulo iria chegar no lugar, mas mesmo assim ele fala, não, primeiro vocês não podem se salvar se vocês não permanecerem a bordo. Isaías 55, 10, 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e por lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam-a brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que designei. Oséias 1, 7. Porém da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Romanos 4, 19 e 21. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Daniel 3:27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Continuando na confissão, a onipotência e sabedoria inescrutável e infinita bondade de Deus se manifestam na providência, de um modo tão abrangente que o seu conselho determinado se estende até mesmo na queda, no pecado e a todos os outros atos pecaminosos, sejam de homens ou de anjos. Isto envolve mais do que mera permissão, porque Deus, muito sábia e muito poderosamente, limita, regula e governa os atos pecaminosos, em uma dispensação multiforme, atendendo aos santos desígnios de Deus. Mesmo assim, a pecaminosidade desses atos procede das criaturas e não de Deus, que sendo muito santo e muito justo, não é e nem pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Então a gente já viu um pouco disso também.
sobre os decretos de Deus, ou sobre o que envolve atos pecaminosos, até mesmo anjos, a gente vai ver um pouquinho mais agora. Romanos 11, 32, 34 diz assim: Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então aqui, só esse versículo aqui, antes da gente continuar, ele já dá uma coisa interessante aqui. Ele fala que Deus encerrou a todos na desobediência, e ele dá o porquê disso, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então aqui ele dá a causa e dá o propósito do que ele fez, o que ele fez. Ele fez a fim de usar misericórdia para com todos. Segundo Samuel 24:1 diz assim: Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então aqui vai falar um pouco sobre os anjos. Aqui disse que Deus incitou a Davi contra Davi fez Davi levantar o censo. Em 1 Crônicas 21:1, sobre o mesmo episódio, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então aqui fala que Deus fez isso, e aqui fala que Satanás fez isso. Então Deus cumpriu esse propósito aqui por meio também do anjo caído Satanás. Segundo a Reis 19:28, por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eu porei o meu anzol ao meu nariz e o freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho onde vieste. Salmo 76:10, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Gênesis 50:20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então aqui o episódio de José, né, a gente vai ver mais um pouquinho. Isaías 10:6, 7 e 12 diz assim: Enviou-a contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome despojo e a ponha para ser pisado aos pés, como lama das ruas. Ele, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma a destruir e desarraigar não poucas nações. Pois acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte de Sião e Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Então a Bíblia, esse aqui é uma coisa que acontece muito no Antigo Testamento, que Deus usa nações para castigar Israel, para trazer juízo sobre Israel. Abacuque também fala um pouco disso. Deus usa essas nações para trazer o juízo. Então vem a nação, desola com tudo, e depois Deus pune essas nações. Ele castiga a arrogância do coração dos reis e a desmedida altivez dos seus olhos. Então Deus usa essas pessoas para trazer o juízo, e depois ele castiga porque essas pessoas não fizeram isso com um intento santo. E Deus não fica culpado disso. Pelo contrário, ele odeia tanto o pecado que ele castiga essas pessoas que fazem isso porque elas fazem com intento pecaminoso. A gente já viu um pouco disso também nos nossos estudos passados. Salmo 50:21 diz assim: Tem feito todas as coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. João 2, 1 João 2,16 diz assim: Porque tudo o que há no mundo e a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então a gente viu que Deus não é culpado de mal, Deus não pode tentar ninguém ao mal, e Deus não é o autor do mal. Aqui é um exemplo de um versículo que fala disso. Vamos ver mais um pouquinho disso agora, sobre a soberana providência e o mal. A providência redentora de Deus pode operar através das ações mais diabólicas. A gente já viu um pouco disso, é um assunto da Teodiceia, né? A pior ofensa que já foi cometida por um ser humano foi a traição de Jesus Cristo, traição e morte, por Judas Iscariotes. Mesmo assim, a morte de Cristo não foi um acidente na história. Aconteceu de acordo com o conselho determinado por Deus. O ato de perversidade de Judas ajudou a promover a melhor coisa que já aconteceu na história, a expiação dos pecados. Por exemplo, a obstinação incrível dos filhos a obstinação incrível dos filhos de Eli é atribuída aos desejos
de Deus matá-los. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, a quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel 2:25. A Bíblia diz que Deus envia um espírito maligno sobre Saul para aterrorizá-lo. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentavam o espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16:14. Da parte do Senhor. É o texto, esse é o que o texto fala, né? É abominável o incesto de Absalão diante de Deus, 2 Samuel 16:21-23. Mas Deus declarou que para Davi que ele teria tais abominações sobre ele como castigo. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque o que tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então, 2 Samuel 12:11-12, quando Davi peca e Natã vem conversar com Davi, confrontar Davi, e isso foi a resposta de Deus quando Davi falou sobre o pecado dele. Então aqui Deus diz tudo na primeira pessoa: eu suscitarei da tua própria casa para o mal sobre ti, tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo. Então aqui Deus está falando todas essas coisas que ele vai fazer isso com Davi. E a gente viu também que depois, quando tudo isso aconteceu, a gente viu em 2 Samuel 16:21, fala que quando Absalão, filho de Davi, tomou das mulheres de Davi, isso foi abominável para Deus também, do mesmo jeito. Então Deus fez, mas como é o pecado, Deus abomina o pecado, isso foi abominável. Mais ainda, Paulo diz claro sobre a grande apostasia, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então, 2 Tessalonicenses 2:11. Mas o exemplo mais claro e definitivo da agência de Deus, no maior de todos os males, é a crucificação de Cristo. Ninguém pode dizer que aquilo ia acontecer e Deus resolveu usar. Então, algumas pessoas podem dizer, aquilo lá já ia acontecer, Deus resolveu usar daquele acontecimento. Não, a gente sabe que não é assim. Pedro diz que Cristo entregue por propósito determinado de Deus. Atos 2:23. Depois, Pedro diz novamente, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então aqui não foi nada por acaso. E esse é o maior mal que já aconteceu na história, a crucificação de Cristo. Foi tudo segundo a vontade de Deus, segundo o poder de Deus, que já estava decidido de antemão que teria que ser assim. Atos 4:27-28. Pense e medita na quantidade incrível de vezes que a Escritura fala do papel de Deus em trazer o mal de forma muito mais positiva do que nós sentiríamos confortáveis em fazer. Então aqui mais alguns exemplos. Quando o profeta Amós fala sobre o castigo de Israel, o castigo a Israel, Deus faz uma pergunta. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Amós 3:6. O texto não fala de permissão, mas de algo ativo. Quando a gente viu no texto da confissão, essas coisas não acontecem como uma mera permissão. Deus permitiu que acontecesse. Não, a gente vê que ele decreta, sem que o Senhor tenha mandado. Uma pergunta retórica, né? Quando olhamos para a destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico, em suas lamentações, Jeremias compreende, porém, de quem vem essa destruição. A pergunta é feita. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Lamentações 3:37-38. A linguagem ativa continua sendo usada em todo o livro de Lamentações também. Deus causa o sofrimento de Judá, capítulo 1, verso 5, infligiu dor, 1:12, os entregou na mão dos inimigos, 1:14, e pisou como num lagar. É Deus realizando ativamente o que ele se propôs a fazer. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra, que há muito tinha decretado. Derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. Lamentações 2:17.
Tu te cobriste de ira e nos perseguistes, massacraste-nos sem piedade. Tu te escondes atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Lamentações 3, 43 e 44. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu seus alicerces. Lamentações 4:11. Em Isaías, Deus declara abertamente que ele forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria a calamidade. De forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, Isaías 45, 6 e 7. Aqui não são feitas discriminações. Ele não distingue o mal em relação ao bem. Ele não diz, eu promovo a paz, mas permito o mal. Eu formo a luz, mas permito as trevas. Não, ele diz, eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Ele não diz que ele permite todas as coisas. Essa linguagem nunca se limita aos males gerais. Fala também no pecado e mal nas situações pessoais. Continuando na confissão, Deus, que é muito sábio, justo e gracioso, muitas vezes deixa seus próprios filhos entregues a várias tentações e à corrupção dos seus próprios corações por algum tempo, para castigá-los por antigos pecados ou para mostrar-lhes o poder oculto da corrupção e do dolo em seus corações, a fim de que se humilhem, para levá-los a uma dependência mais constante e mais próxima de Deus, para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões do pecado, e para outros propósitos justos e santos. Por isso, tudo o que sobrevém sobre os eleitos acontece por designação divina, para a glória de Deus e o bem de seus filhos. Então, 2 Crônicas 32, 25, 26 e 31 diz assim: Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles, nos dias de Ezequias. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para informarem o prodígio que se dera naquela terra, Deus desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. 2 Coríntios 12, 7 a 9. E para que não me ensoberbesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por último, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, a gente já viu algumas vezes que todas as coisas é todas as coisas, desde as coisas boas até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, e a gente viu aqui um pouco do propósito disso. Vamos ver mais um pouquinho sobre a relação entre a providência de Deus e o sofrimento cristão. Como norma geral, os cristãos sofrem todas as coisas que os não cristãos sofrem também, no que diz respeito aos males físicos e sofrimentos em geral. Eles passam por fome desesperadora, quando ela é generalizada numa região ou um país. Os cristãos sofreram na Etiópia e continuam a sofrer em regiões onde a seca impera, onde a miséria campeia e a violência dos opressores se manifesta. Eles sofrem as consequências de um terremoto da mesma forma que os ímpios, padecem nas grandes enchentes. Eles morrem das mesmas enfermidades que os ímpios, possuem as mesmas angústias e ansiedades que eles. Não há nenhuma promessa na Escritura de que os cristãos sejam livres de sofrimento. Às vezes eles sofrem mais do que os ímpios. Por causa desse duro sofrimento é que muitos crentes no passado questionaram a Deus. Salmo 37, 73, e mesmo crentes do presente também fazem isso. Todos os males que fazem parte deste mundo caído pode vir sobre os cristãos. A obra de Jesus Cristo no lugar deles não os livra de passarem por esses sofrimentos nesta presente existência. Todavia, há alguns sofrimentos que são típicos e exclusivos dos cristãos. Nenhum ímpio padece desses sofrimentos,
porque eles expressam algum tipo de relação com Jesus Cristo e sua obra. Desses, os homens em geral não participam, pois eles não estão ligados pelos vínculos de amor a Deus nem ao seu Filho. Então, um dos exemplos é a disciplina divina é por causa dos pecados. Então, Deus disciplina aqueles que ele ama. Hebreus 12, 4 a 5. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estás esquecidos da exortação que, como filho, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. A disciplina divina é para filhos. Hebreus 12, 6 a 8. Porque o Senhor açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se têm tornado participantes. Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havíamos de estar em muito mais submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? A disciplina divina é um produto do seu amor, do amor de Deus. Hebreus 12, 6, também na parte A do versículo, diz assim: o Senhor corrige a quem ele ama. A disciplina divina é para nosso proveito. Hebreus 12, 10. Pois eles, os pais terrenos, a gente já viu, nos corrigiram por pouco tempo segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Embora a disciplina de vida seja proveitosa, faça-nos participantes da sua santidade, produza frutos de justiça, temos que admitir que ela implica em sofrimento também. Nunca a disciplina é algo agradável, tanto para quem a aplica como para quem a recebe. Hebreus 12, 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Não é fácil estar sob a mão disciplinadora de Deus. Às vezes essa mão é pesada e permanece sobre nós por muito tempo. Por vezes gememos debaixo da poderosa mão de Deus que nos faz sentir a tristeza do seu coração conosco por causa dos nossos pecados. Não é incomum que o Filho de Deus fique longo tempo sem arrependimento, infelizmente. Experimentando as varadas do abandono divino, um abandono que revela a tristeza que Deus sente pelos nossos pecados. Está absolutamente certo o escritor quando diz que a disciplina não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É muito sofrimento estar sob a disciplina do Todo-Poderoso. A gente tem também o sofrimento do combate. Em Marcos 8, 34 a 35, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Esse sofrimento específico tem a ver primeiramente com a negação de nós mesmos. Essa negação certamente impõe sobre nós algum tipo de sofrimento, quando nos dispomos a lutar contra a nossa natureza confortável. Lutamos contra as nossas indisposições espirituais e impingimos sobre nós próprios, a mandado divino, uma dura disciplina. Jesus reconhece que essa luta deve ser chamada de levar a cruz, que não é a mesma cruz nem o mesmo sofrimento de Cristo, mas implica na ideia de sofrimento, de dizer não às nossas próprias paixões e prazeres que não nos fazem bem. Ele também chama essa luta de ganhar a vida, que é produto da negação de nós mesmos. Quem nega a si mesmo é vitorioso. Todavia, o sofrimento imposto a nós mesmos é, em última análise, por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Negamos-nos a nós mesmos porque queremos a vitória de Cristo e do Evangelho. Por essa razão é que nós devemos nos impor esse sofrimento específico. Esses tipos de sofrimentos não são exclusivos dos crentes, os filhos de Deus. Eles são exclusivos dos crentes, né, os filhos de Deus. Ninguém mais tem essa espécie de sofrimento. Eles nos veem como produto do amor de Deus, mas é um amor que se manifesta doloridamente, embora não permaneça para sempre assim. Os outros que não pertencem à família divina não experimentam esse bendito sofrimento. Ela é exclusiva dos verdadeiros filhos de Deus. Não há promessa de Deus que haverá de impedir, não tem nenhuma promessa de Deus que diz impedir os crentes de passarem por tribulações, mas a promessa dele diz nos confortar e nos livrar dela. Por essa razão, Paulo diz que variadas provações tenho suportado.
De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ele diz em 2 Timóteo 3,11. O Senhor não deixa o seu povo perecer para sempre. Seu povo nunca será dizimado. No tempo próprio de Deus, do tempo próprio, Deus socorre os seus filhos em meio à tribulação, que causa muito sofrimento. O Senhor pode livrar o seu povo de duas maneiras. Aqui tem duas maneiras interessantes. Deus pode livrar o seu povo da morte. Então, Paulo foi livre da morte várias vezes, enquanto as tribulações servem para cumprir a sua obra providencial de amadurecer os seus filhos, Deus os deixa sofrer. Quando ele cumpre os propósitos determinados das tribulações, ele arranca os seus do meio da perseguição e os livra de serem mortos. Um exemplo também é Jó, que a gente já viu um pouquinho da história de Jó também. Mas Deus pode livrar de outro jeito também. Deus pode livrar o seu povo por meio da morte. Esse é um aspecto bem diferente. É também produto de sua grande bondade para com seus filhos. Ele os livra das tribulações, levando-os consigo. O momento da morte deles, por meio das tribulações, é o momento da maior bem-aventurança deles, porque quando os cristãos morrem em Cristo, eles repousam das suas fadigas. Apocalipse 14:13. Deixar morrer na tribulação significa ser livre para sempre dos sofrimentos deste mundo. Esta é uma outra maneira de haver libertação. De qualquer modo, não há nada neste mundo que possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. Romanos 8, 38 e 39 fala um pouco disso. A morte, é para a bondade de Deus para com os seus filhos sofredores. Esta é a visão da obra providencial de Deus que a Escritura nos passa. Então, em duas formas Deus pode livrar, um pela morte, livrar o povo da morte, e o outro livrar o povo por meio da morte. Isso tem muitos exemplos na Bíblia também. Continuando aqui no texto da confissão, esse é o penúltimo, se eu não me engano. Quanto aos perversos e ímpios, Deus, como reto juiz, os cega e endurece, em razão de pecados anteriores. Ele não apenas lhes nega a sua graça, pelo qual poderiam ser iluminados o entendimento e transformados no coração, às vezes ele também lhes retira os dons que já possuíram. Os expõe a situações que se tornam ocasiões de pecado, por causa da corrupção. Em outras palavras, ele os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás, de maneira que eles venham a se endurecer, mesmo sob aquelas circunstâncias que Deus emprega para abrandamento de outras pessoas. Então, aqui alguns textos sobre isso que foi falado agora. Romanos 1, 24, 26 e 28 diz assim: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Romanos também, 11, no versículo 7 e 8, diz assim: Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Deuteronômio 29, 4. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Mateus 13, 12. Pois aos que têm se lhe dará, e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. Deuteronômio 2:30. Mas Sião, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. 2 Reis 8, 12, 13. Então disse Azael: Por que choras, meu senhor? E ele respondeu: Porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada dos seus jovens, esmagará os seus pequeninos e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Tornou Azael: Pois que é teu servo este cão, para que faças tantas grandes coisas, respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria.
Salmos 81, 11 e 12. Mas o meu povo não quis me escutar a minha voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-os andar na teimosia do seu coração, seguindo seus próprios conselhos. 2 Tessalonicenses 2, 10 a 11. E com todo o engano e injustiça aos que perecem, pois não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Êxodo 8, 15 e 32. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração, e não deixou ir o povo. Isaías 6, 9 e 10. Então disse ele: Vai e dize ao povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. 1 Pedro 2, 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. E, por último, a providência de Deus se estende a todas as criaturas em geral. Mas, acima de tudo, Deus cuida da sua igreja e tudo dispõe para o bem dela. 1 Timóteo 4,10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Portanto, temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amós 9, 8 e 9. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei as casas de Israel entre todas as nações, assim como sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Isaías 43, 3 a 5. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei como desde o Ocidente. Então, para a gente concluir o nosso estudo, o apelo da providência é que ela coloca cada momento das nossas vidas, bom, ruim, tudo mais, em alívio ousado contra o plano de Deus para todas as coisas. Dizemos a nós mesmos que Deus está no controle. No entanto, ainda lutamos para conectar o caos de nossas vidas com a certeza dos desígnios de Deus. Como criaturas finidas e caídas, muitas vezes deixamos de confiar em Deus, que Deus nos conduzirá e nos guiará e nos dirigirá de acordo com a sua boa e soberana vontade. Uma razão pela qual os cristãos não falam há muito tempo sobre a providência é fortalecer nossa fé em meio às incertezas da vida. Nenhum evento nas nossas vidas pessoais escapam da preordenação soberana de Deus. Ele supre nossas necessidades, Filipenses 4,19, determina a duração de nossas vidas, Salmo 139,16 e Jó 14,5. Ele dirige nossos passos individuais, Provérbios 16,9, Jeremias 10,23. Seu controle perfeito se estende por toda a nossa salvação, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Romanos 9, 15 e 16. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Controle perfeito sobre o nosso sofrimento. Gênesis 45, 5 a 8, 50 a 20. Jó 1, 21, 2, 10, 12, 9. E sobre o mal também. Isaías 45, 7, Lamentações 3, 37 e 38, 1 Samuel 2, 25, 2 Samuel 24, 1, Atos 2, 22 e 23. Ninguém pode resumir melhor isso do que Paulo em sua doxologia. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Romanos 11, 36.
No caso de todo cristão verdadeiro, a providência de Deus é inexoravelmente uma providência salvadora. Deus está controlando para que o seu povo chegue à fé em Cristo, ao arrependimento do pecado e à experiência de perdão, a justificação e a reconciliação como filhos adotados, caminhando pela fé, sendo transformados à imagem de Cristo, vivendo uma vida de amor em boas obras, atingindo a ressurreição dos mortos, sendo aperfeiçoados em glória, habitando a criação renovada e passando a eternidade rendendo glórias a Deus, a valorizá-lo supremamente como uma alegria sempre crescente. Na verdade, não somos passíveis no processo da nossa salvação, mas as Escrituras nos ensinam que nosso fazer é nossa atuação em um milagre do qual Deus é a causa decisiva. Não haverá salvação final sem atuarmos desse milagre. Mas quando tudo estiver dito e feito, afirmaremos com muita gratidão: não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. O que poderíamos dizer sobre essas coisas? É melhor deixar Paulo dizer no encerramento que ele fez de todas essas coisas no livro de Romanos. Termina assim: ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E amém a gente diz junto com Paulo diante de todas essas coisas. Aqui a gente termina o nosso estudo. Deus abençoe os irmãos.